Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, episódio de número 141. Eu sou Daniel Nascimento e desde já agradeço pela sua audiência e pela sua paciência neste domingão. Episódio hoje especial para falar de Gladiador 2, o filme que, quando foi dito aí que ia ter a sequência de Gladiador, todo mundo começou a comentar que seria um filmaço, que seria algo surpreendente, algo histórico, algo gigante. E aí, o filme já está em cartaz. Foi realmente isso? Foi realmente um clássico para a gente lembrar para o resto das nossas vidas, por exemplo, sobre Gladiador 2? Lá quando velhinho a gente vai estar lá velhinho, a gente vai lembrar de Gladiador 2 por ser um filme histórico clássico? É o que eu vou responder aqui na minha opinião. Foi ou não foi um grande filme Gladiador 2? Só lembrando, mais uma vez, vamos ter um momento sem spoiler, que é essa primeira parte, em que eu vou comentar o filme sem spoiler, para não estragar as pessoas que querem ir ao cinema, não estragar ali a surpresa das pessoas. E logo depois a sirene vai tocar. Aliás, eu nem peguei a sirene aqui, vou já programar ela aqui para ela tocar. No momento em que ela tocar, aí sim vamos começar a jogar spoiler do filme pra galera, comentando, é claro, na minha opinião. E também, volto a dizer, é a minha opinião, né? Pode ser que você vá ao cinema e entenda diferente de como foi o filme. Novamente, também, eu não sou um crítico de cinema, não sou formado em cinema, mas já vi muito filme aí desde que eu me entendo por gente, então eu tenho ali, vamos dizer, uma frase que muita gente gosta de falar, lugar de fala para falar sobre cinema. Então vamos lá, vamos falar sobre o filme Gladiador 2, né, com seu diretor Ridley Scott, que também é o diretor do primeiro filme. 20 anos depois, 24 anos depois, aliás, né, trouxe aí a sequência. E a sinopse, ela diz o seguinte: anos após testemunhar a morte do herói Máximos, pelas mãos do seu tio, Lúcius enfrenta um novo desafio. Forçado a entrar no Coliseu, ele deve lutar pela sobrevivência e pela honra de Roma, depois de ter a sua casa tomada pelos imperadores tirânicos que governam Roma com punho de ferro. Lúcio precisa reencontrar a força e a coragem que o inspiraram, no caso, na juventude. Admirador da jornada de Máximos, Lúcio busca seguir seus passos para restaurar a glória perdida de Roma. Gladiador 2 é uma sequência direta do aclamado filme dirigido por Ridley Scott. Agora, Lúcio luta não apenas pela sua vida, mas pelo futuro do Império. Com o coração cheio de raiva e o destino de Roma em jogo, ele revisita seu passado em busca da força necessária para devolver ao povo a honra que um dia foi perdida. Então essa é a sinopse do filme. Como a sinopse diz, é uma sequência direta do filme 1. E logo vem a pergunta: esse filme, ele é tão, vamos dizer assim, gigante, tão marcante como o filme 1? Na minha opinião, não. Na minha opinião, esse filme, ele é bem abaixo do filme 1. Tanto, vamos dizer assim, na história, né? Na história, esse filme ele é bem abaixo do que o filme 1. O filme 1, ele tem uma história bastante linear, né? O filme 1, a gente tem o Máximos, que é o comandante da guarda romana, tá lá na batalha. Ele ganha ali a confiança do rei, do imperador Marco Aurélio, né? E aí ele vira, vamos dizer assim, o preferido, mesmo sem ser mesmo sem ser filho do Marco Aurélio, ele vira o preferido ali do imperador, e o imperador passa a ele o poder de levar Roma ao fim do império
e é uma democracia, né? O filho dele, que é feito ali no, no primeiro filme pelo Joaquim Fênix, que é o Calígula, né? Ele mata o pai, e aí tudo vai acontecer. O Máximos não aceita o novo imperador manda matar a família, e aí a gente tem um desenvolvimento da história, no caso ali, que é uma história muito linear, vamos dizer. Tem apenas uma história no primeiro filme. Aqui no segundo filme a gente tem duas histórias em sequência. A gente tem a história do personagem principal, que é o Lucius, que é o garoto que apareceu lá no primeiro filme. E a gente tem uma história do personagem do Denzel Washington, que é o que rouba a cena ali. O Maximus, que rouba a cena, o Denzel Washington. Daqui a pouco a gente vai falar ator por ator, que é uma história política, que ele quer dar ali já tô dando, quase que eu dava um spoiler aqui. É uma história política, vamos dizer assim. Então a gente tem duas histórias acontecendo em sequência, que vão essas duas histórias se encontrar lá no final. Então o filme de 2000, ele é muito mais linear e muito mais interessante, porque a gente tem fica feio, né? Porque se tem o desenvolvimento do personagem principal ali. O que faz o personagem principal, que é o Maximus, feito pelo Russell Crowe, gigante, acredito que todo mundo lembra desse personagem lá dos anos 2000. O que faz esse personagem do Maximus ser gigante no primeiro filme é porque a gente acompanha toda a dor do personagem e a gente entende o porquê que esse personagem ele vai virar o gladiador lá já na metade pro final do filme. Vai virar a lenda, vamos dizer assim. Já esse filme desse ano, Gladiador 2, ele tem um grande problema, que é o seguinte: a gente não consegue se apegar ao personagem do Lucius, porque a história dele não é formada como foi feita do Máximos. Então, a história do Lucius, quase outra vez que eu falei spoiler aqui, mas no momento que eu estiver falando com spoiler, eu vou explicar o porquê, na minha opinião, a história do Lucius não é formada. Porque ele não passa emoção para as coisas que estão acontecendo. As coisas que estão acontecendo ali não têm a mesma emoção, por exemplo, que o Russell Crowe fez ali no primeiro filme. O Maximus teve ali no primeiro filme. Então aí é o problema. E quando a gente não tem, e quando não se tem o personagem principal tão forte, a gente não tem uma ligação tão forte com o personagem principal. Ao mesmo tempo, a gente se tem ali o vilão do filme, que é o Denzel Washington, que é o Maximus, que é feito pelo Denzel Washington. Só de cara, o Denzel Washington já tem um carisma gigantesco, que rouba em qualquer lugar, qualquer filme que ele tiver, o carisma dele já rouba a cena. E aqui, como não se tem o desenvolvimento do Lucius, o Maximus ele rouba a cena do filme. Então é um filme do Maximus, é um filme do Denzel Washington. Não estou dizendo que o Paul Mescal foi mal na atuação. Ao contrário, ele foi bem, ele está bem na atuação. Só que o Denzel Washington está muito superior. E novamente eu vou pegar como exemplo o filme 1, que assim, a gente tem que pegar como exemplo porque é uma sequência, é um filme clássico, vamos dizer assim, o filme 1. Então a gente tem que pegar como sequência, exemplo o filme 1. Então, quando a gente pega o filme 1, tem-se ali o equilíbrio entre os dois personagens que são principais, entre o protagonista e o antagonista. Lá no filme 1, o Russell Crowe, por exemplo, a brilhante atuação. Quem lembra do Russell Crowe vai lembrar de Gladiador. Uma das primeiras coisas que você vai lembrar é de Gladiador. Ao mesmo tempo, a gente tem o Joaquim Fênix ali fazendo o imperador, né? Se eu não me engano é Calígula, né?
Se eu não me engano, é Calígula. Mas ele tem. É Cômodo. É o Cômodo, desculpe. O Joaquin Phoenix faz o Cômodo, né? Calígula, não tem nada a ver. Cômodo, né? Ele que faz o. Quando eu falei Calígula, é Cômodo, tá, gente? Então o Joaquin Phoenix, o Cômodo, e o Máximos, protagonista e antagonista no primeiro filme, estão no mesmo patamar. Aqui não. Aqui o antagonista, ele tá num patamar muito superior ao protagonista, que é feito ali pelo Paul Mescal. Não quer dizer que o Paul Mescal foi mal, tá? Exatamente o que eu vou falar. O grande problema, eu já disse, o grande problema do Paul Mescal foi exatamente não ter esse desenvolvimento. Já o Macrinus, primeiro, tem ali o Denzel Washington com seu carisma, e a gente se apega logo de cara a ele, né? E também acompanhando todo o desenvolvimento do personagem, todo o pensamento do personagem, para eliminar ali os dois irmãos, vamos dizer, os imperadores gêmeos, e se tornar o imperador de Roma. Esse elenco também é cheio de estrelas, tem Pedro Pascal. Eu achei, muita gente falou que o Pedro Pascal fez um ótimo trabalho. Tá, a atuação dele é boa, mas eu achei ele mais apagado. Sei lá, eu achei ele muito. Eu esperava muito mais do personagem dele aqui do que realmente foi. Então o Acacius, pra mim, ele tá num patamar, um patamar abaixo ali, tanto do Lucius e do Macrinus nem fala. Então eu achei o personagem dele, ele tinha que ter mais momentos pra gente se apegar a ele, tá? Mas a atuação tá legal, a atuação tá muito boa ali do Pedro Pascal. Eu só achei que, não sei se faltou tempo de tela, até agora eu não consegui entender o porquê que na minha cabeça o Pedro Pascal fez ali uma atuação um pouco mais apagada. Vamos agora falar sobre o CGI. Porque o CGI tem que nos fazer levar a Roma daquela época. E para construir tudo aquilo não é fácil, né? Então, o CGI ele brilha no ponto de mostrar a Roma daquela época, muito mais até que o filme 1. Mas é claro, também a gente tem uma evolução muito grande da tecnologia. Se você for parar para pensar, 2001 era tudo efeito prático. Aqui também a gente tem muito efeito prático, mas a gente também tem bastante CGI que praticamente não existia em 2000, né? Então aqui, quando se mostra a Roma, se mostra ela muito mais grandiosa do que se mostrava no filme 1. Né? Então aqui, ponto para esse filme 2. Só que parece que o Ridley Scott ele ficou tão animado com as novas tecnologias que ele erra um pouquinho a mão. Erra um pouquinho a mão nos momentos em que aparecem os animais. E quando eu estiver falando com spoiler, eu vou explicar melhor. Mas você vai ver, quando aparece dois animais lá, o CGI não fica bom. E não só o CGI fica bom, a coisa fica muito irreal, vamos dizer assim. Né? Fica, principalmente um lá, debaixo d'água lá, fica bastante real. Né? Eu fiquei uma hora pensando como aqueles bichos, daquele jeito, chegou até o Coliseu. Né? Então, a tecnologia ela foi boa para mostrar a Roma a grandiosidade que era aquela cidade naquela época, já na época dos imperadores, mas ao mesmo tempo também foi o calcanhar de Aquiles do filme, que peca em alguns momentos como esse dos animais, que eu vou falar mais na frente no filme, na parte com spoiler. Para falar desse filme, eu já falei que ele não é tão grandioso. Atenção, eu comecei falando que esse filme não é grandioso, não quer dizer que ele é ruim, tá, gente? Esse filme, ele é grande, ele é bom, mas ele não é tão grandioso que o primeiro. Mas é um filme bom, é um filme que realmente, se você quiser assistir, seria legal assistir no cinema, porque as batalhas estão muito boas. A gente está acostumado com batalhas que fica aquele corta-corta, principalmente nos filmes da Marvel.
Os filmes da Marvel são mestres em fazer isso, aquele monte de corta-corta nas batalhas, e que perde a grandeza da batalha. Aqui não. Aqui é tudo feito em uma câmera só. Então você vê a coreografia. A coreografia está muito boa de todas as batalhas. Então o filme ele cresce muito. O Gladiador 2, ele cresce muito quando a gente está trazendo as batalhas. Aí sim, esse filme dá um up muito grande. É um filme que vai de altos e baixos, na verdade, em que as batalhas, elas são ponto alto do filme, dá um up gigantesco. Mas tem algumas falas, algumas cenas que é mais de papo, assim, que dá uma caída. Principalmente no início. Vou te falar a verdade, no início eu estava meio desacreditado. Depois que o filme dá uma reviravolta, principalmente com o personagem principal, ele fica mais interessante, tá? Bom, vamos falar. Tem outra coisa também que me chamou a atenção negativamente do Gladiador 2, é não é ser escorado no filme 1. Realmente o filme Gladiador 2 ele é muito escorado no filme 1, mas isso é bom, porque é um filme que respeita o filme 1. É um filme que respeita o seu legado, ao contrário de outras aí, vamos dizer, continuação, por exemplo, Coringa, que não respeita o legado que passou do filme anterior. Aqui não. Aqui esse filme ele respeita o legado dele. Né? Mas me chamou a atenção que algumas coisas desse filme é meio que um copia-cola do filme anterior. Mais à frente também vou falar sobre isso. Tem coisas que acontecem no meio desse filme que é praticamente a mesma coisa que aconteceu do filme 1. Então não traz uma novidade. E aí que está o problema. Para mim foi um problema assim que me chamou bastante atenção. Tá? No mais, para terminar esse primeiro momento sem spoiler, né, que depois a gente vai trazer a nossa parte com spoiler, é um filme que vale a pena assistir no cinema sim, pela grandeza, pelo CGI que tá bom só em algumas partes, que me chamou atenção negativamente, e pelo som das batalhas, assim, as pessoas gritando, a gente se sente realmente dentro de um coliseu, tá? Então, se você tem um dinheirinho aí sobrando, é muito difícil, né? Embora a gente tá aí no meio do mês de novembro, tá chegando o Natal, aquela coisa toda, então a gente já começa a guardar dinheiro pro Natal, mas se tiver o dinheiro sobrando e por exemplo, aqui na nossa região, esse final de semana está sendo um final de semana de chuva. Né? Nesse momento que eu estou gravando aqui, está chovendo lá fora ali. Nós estamos só relembrando, na região aqui de Belo Horizonte, está chovendo. Em outras várias partes do Brasil também está chovendo. Então você não tem aí um programa para o final de semana, vale a pena pagar ingresso caro, né? Vamos dizer assim, tá tudo muito caro, né? Cinema, para você ir no cinema tá caríssimo. Mas se você tem esse dinheiro aí e tá na dúvida, vale a pena ir e levar a família para acompanhar levar a família, que eu digo, nós crianças, né? Porque é um filme bastante sangrento, tá? Como é o filme 1, esse filme 2 também é um filme bastante sangrento. Então, não é um filme para criança. Mas se você quiser levar a sua esposa, a sua namorada, a sua amante, a sua peguete pra ir no cinema acompanhar uma história boa, vale a pena sim. Vamos lá então. Vou dar a nota no final. Vamos trazer então a parte agora com spoiler. Vou rodar a sirene aqui e vamos mandar spoiler na galera. Então, para você que não gosta de tomar spoiler antes de assistir o filme, pare agora. Agora, se você não tá nem aí para spoiler ou já assistiu o filme e quer o meu comentário com spoiler, fica com a gente. Roda a sirene. Então vamos lá. Vamos agora comentar com spoiler tudo o que aconteceu no filme Gladiador 2. O filme Gladiador 2, ele começa numa batalha no norte da África. Então esse filme ele começa tentando trazer pra gente, tomar um leite aqui. Adoro tomar leite, só o leite, né? Mas voltando.
O filme começa a passar pra gente, começa a fazer com que a gente tenha uma intimidade, tenha uma relação com o personagem principal, que é feito ali pelo Paul Mescal, que é o Lucius. O Lucius é aquele garotinho que era filho do imperador Comodo, que é a Lucila, né? Ele era filho da Lucila, que era irmã do imperador Cômodo. E aí, o que acontece? Esse Lucius, ele foi mandado embora, lá no meio do filme conta que a mãe, com medo da revolução que ia acontecer após a morte do tio dele, do Cômodo, a mãe manda o filho embora para longe, né? Esse filho cresce, vai lá para a África e começa a lutar por uma cidade contra o Império Romano, porque ele é inimigo do Império Romano, né? E aí, nessa batalha, ele perde a mulher dele. É tudo isso, o filme tentando trazer uma ligação emocional com o Lucius, que na minha opinião, ele falha, o filme falha. Por quê? Porque quando a mulher do Lucius morre e ele vira escravo dos romanos, o momento de sofrimento do Lucius, na minha opinião, é muito pouco. Que é o momento de sofrimento dele, é quando ele, depois de ter perdido a batalha da cidade lá, que ele estava lá no norte da África, ter perdido a batalha, ele tá ali no oceano, ele pega o corpo da amada dele, chora, mas depois ele já vira escravo. Ou seja, a gente não tem aquele apego emocional com o personagem. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o Maximus no primeiro filme. O primeiro filme, o apego emocional que se tem com o personagem é muito grande, porque eu lembro a cena é o seguinte, quando ele chega completamente, isso no filme 1, né? Ele chega completamente já moribundo, porque ele fugiu lá dos caras lá que queria matar ele, né? Tudo mais. Ele chega e vê a família dele morta, crucificada, queimada na cruz, né? E aquele sofrimento dele é passado pra gente do outro lado da tela, no filme 1. Aqui não se passa esse sentimento, essa emoção. E é por isso que o personagem principal, no caso Lucius, ele fica abaixo do Maximus do Denzel Washington. Porque o Denzel Washington, além de ter um carisma muito grande, a gente acompanha a evolução desse personagem Maximus, que é o cara que estava ali vendendo comprando escravos, colocava escravos para brigar ali num coliseu pequenininho, tudo mais. E aí, depois, quando ele leva essas pessoas para Roma, chega em Roma, tem todo o evento, né? O evento dos imperadores gêmeos lá, mas ao mesmo tempo a gente acompanha toda a trama do Maximus, que é qual? Não é só vender escravos, vender escravos não, desculpa, que é comprar escravos e agenciar gladiadores. A coisa dele era muito superior, ele queria ser imperador. E aí a gente acompanha toda a trama do Maximus para se tornar imperador, até o ponto em que ele mata os imperadores gêmeos lá. Primeiro ele coloca um dos irmãos contra o outro, e aí quando um dos irmãos vai matar o outro irmão, ele pega a espada e mata o imperador, o irmão lá, que era mais inteligente, porque o outro era mais emotivo, mais emocional, ele não era imperador. A gente tem dois imperadores, né? Eles são gêmeos. Eu não vou lembrar agora o nome dos imperadores gêmeos de Roma, porque, assim, matéria de Roma eu não sou muito bom, né? Mas aí depois você procura no Google o nome dos dois imperadores. A gente tem um imperador que é inteligente, que sabe, que nasceu para ser imperador. Enquanto o outro, ele não nasceu para ser imperador. Então, quando o irmão que não nasceu para ser imperador tenta matar o outro, ele chega, o Maximus, e mata esse imperador. E logo depois ele mata o outro irmão, colocando ali um pedaço de ferro na orelha dele, né? Ele mata os dois irmãos para se tornar imperador, né? Mas a gente vai chegar nisso lá mais à frente.
Então, por causa disso, por toda a história do Macrinus, por todo o desenvolvimento do Macrinus, a gente pega muito mais, tem muito mais relação, a gente gosta muito mais do Macrinus, do personagem, do que do próprio personagem principal, que é o Lúcius. Tá? O Pedro Pascal, que é o Marcos Acácio, é o general que comandava que comandou a invasão a essa cidade lá na Grécia. E aí o Lúcius ele pega a raiva do Marcos Acácio, quer matar ele de qualquer maneira, né? Só que eu acho que a participação do Pedro Pascal ela foi muito assim, eu achei ela muito abaixo do que eu estava esperando pela participação dele. Não que ele foi mal, ele foi bem. Só que a participação dele, na maioria das vezes, é nas batalhas, sabe? Quando vai para os assuntos fora da batalha, vamos dizer assim, em que ele está tramando ali para derrubar os imperadores, eu acho que o personagem dele perde um pouquinho mais de peso. E aí, tem uma coisa que esse filme me deixou um pouco, não é irritado, mas assim, decepcionado, vamos dizer, um pouco decepcionado, é exatamente fazer um corta e cola do filme anterior. Não quer dizer que ele não deveria ser escorado no filme 1, tanto que ele é escorado no filme 1. Muitas das vezes se fala das histórias do filme 1. Né? O próprio filme, o início do filme, é mostrando algumas cenas do filme 1 em desenhos, assim, desenhos meio estilizados. Agora eu não vou lembrar como é que chama aquilo. Em desenhos estilizados. E em vários momentos se traz a história do filme 1, até porque o Lúcius conheceu o Máximos. E o Máximos é uma lenda ali no Coliseu. Então, em vários momentos, se traz a história do filme 1. Só que o que me irritou um pouco e me deixou decepcionado é que, em alguns momentos, não é só o filme não é apenas escorado. O Ridley Scott ele foi para um momento ali de, vamos dizer, de cenário ideal, ou ir para o piloto automático, para fazer uma coisa que não saísse ali do comodismo, vamos dizer assim. Então ele foi para o lado mais cômodo e chegou a momentos que ele copia a história do filme 1. Vou te dar um exemplo. O Marcos Acácios é o general da guarda lá, da guarda do Império, dos soldados romanos. E aí o Marcos Acácios tem toda o trâmite, ele é conhecido pelos imperadores, é respeitado por todos, mas ele está tramando contra os imperadores, igual aconteceu no filme 1. Chega um momento lá que acontece uma trama que eles começam a tramar, fazer planos contra o imperador, juntamente com o Senado lá, com integrantes do Senado de Roma. A mesma coisa que acontece no filme 1. Chega um momento que a trama dá errado, porque alguém conta. É a mesma coisa no filme 1. No filme 1 a Lucila conta. Aqui é um senador lá que conta pro Macrinus. Né? E o Macrinus vai lá e conta pros imperadores, pros irmãos imperadores lá, os imperadores gêmeos. É a mesma coisa que aconteceu no primeiro. Quando o plano está se desenvolvendo, os soldados romanos já estão ali e prendem todos, matam todos que estão fazendo esse plano. A mesma coisa que aconteceu no primeiro. Então fica muito repetido. As coisas que acontecem nesse filme 2, a história, o roteiro, fica muito repetido do filme 1. Exatamente igual, só com personagens diferentes. Não sei se vocês conseguiram entender. Então é uma coisa que acontece no filme 1, acontece no filme 2, com personagens diferentes. E aí, o Ridley Scott, ele quis ir para um lugar mais cômodo, mas repetiu a história. Então, para mim, esse filme perde peso exatamente por isso, porque tentou repetir a mesma história que a gente já viu lá no filme de 2020. Outra coisa que me chamou a atenção também negativamente, aí vamos entrar na história do CGI, que é que o CGI tá bom para mostrar Roma. Só que
Quando vai para os animais, tem 3 animais que aparecem nesse filme. Que é o hipopótamo, né? Que está muito bem feito. O hipopótamo está legal. Que era uma ideia que o Ridley Scott tinha de colocar um hipopótamo no primeiro filme. Só que a galera lá dos produtores do filme cortaram de cara. Chegou lá pra Paramount lá falando que ia trazer um hipopótamo pra filmar. O diretor do Paramount já cortou de cara, ia ficar muito caro, né? Agora ele pôde fazer através do CGI. E ficou bom o do hipopótamo. Mas só. Os macacos ficou sem realidade nenhuma. São macacos ali que a gente vê logo de cara que é CGI e não ficou real, vamos dizer assim. E o outro que não ficou real também foi os tubarões. Jesus, os tubarões ficou altamente CGI. E tubarões nervosos, assim, parecia que estavam com fome. Na hora dos tubarões, a única coisa que eu pensei foi o seguinte: como que levaram aqueles tubarões para o meio do Coliseu? Porque é o seguinte, numa das batalhas do Coliseu, eles enchem o Coliseu de água, né? Fazem ali um mar dentro do Coliseu e colocam tubarões ali dentro. Eu acho que não era necessário colocar aqueles tubarões ali, só para mostrar as pessoas caindo na água e os tubarões vindo e devorando as pessoas, como se fossem cachorros nervosos, assim. Caía na água, o tubarão já virava e já vinha nervoso. Já. Então, o tubarão ali não colou pra mim. Tá? Além do CGI estar ruim, toda hora eu pensava, pô, como que esses tubarões chegaram ali? Não faz sentido nenhum aqueles tubarões ali. Quem que trouxe esses tubarões? Como que eles trouxeram os tubarões para dentro do Coliseu? Então aí perde a realidade do filme. Eu sei que o filme, O Gladiador, esse filme, ele é escorado na história, mas ele faz a sua própria história também, né? Mas, assim, tem coisas que a gente não consegue engolir. Essa dos tubarões eu não consegui engolir, não, tá? Então esse que é um dos problemas do filme. Acho que eu falei todos os problemas deste filme, né? Vamos agora falar das coisas boas desse filme, que esse filme tem coisas boas também, né? Ele é, como eu disse, muito escorado no primeiro, o que é uma boa coisa, porque ele respeita a história do primeiro. Então, tem momentos ali, por exemplo, que o personagem principal, o Lúcius, ele tá ali de frente pro túmulo do Máximos, né? Ele tem o Máximos como inspiração, né? Tem várias cenas, em alguns momentos mostram cenas do filme antigo, né, do Russell Crowe como Máximos. Então é um pouquinho de nostalgia pra galera que acompanhou esse filme lá nos anos 2000, e aí é muito legal, na minha opinião. E o CGI, quando mostra a Roma também, tá muito bom. Mostra a grandiosidade de Roma, né? A grandiosidade de Roma. E o roteiro, mesmo com esse problema de ser um copia e cola do filme 1, ele tá bem feito, ele foi bem feito. É um filme bem feito em termos de roteiro, em termos de cena de ação. Esse filme ele tem as cenas de ação que, pra mim, são fantásticas, que é a cena direta, sem corte, vários cortes de câmera, aquele corta, que te deixa até tonto no cinema. Esse filme ele não tem isso, é um filme que vai direto, mostrando todo tipo de ação, mas ao mesmo tempo, quando vai para o momento de falas, principalmente aquele momento em que a gente está acompanhando a trama política, e as cenas ali com o Acácio também, cenas de fala entre os gladiadores, esse filme dá uma caída. E eu senti o início desse filme muito morno, na minha opinião. Esse filme ele só tem uma virada de chave pra mim no momento em que se descobre que aquele rapaz, o Lúcius, a gente já sabia, mas o filme ele tem uma virada quando a Lucila ela vê que aquele menino ali era o filho dela. A partir daí, o filme ele deu uma virada pra mim, deu uma crescida, vamos dizer, porque ele tava indo
num ponto baixo. A gente tinha apenas as lutas como coisas legais, mas os momentos de falas não estavam muito me agradando no início do filme, tá? Ele tem um aumento no momento em que a Lucila descobre que o Lúcius é o filho dela, né? Eu queria ver mais do Lúcius. A verdade é essa. A gente não consegue ter uma relação entre o personagem e a gente que está assistindo o filme. Essa relação ela é um pouco cortada, porque o Lúcius ele não mostra emoção, como eu disse, né? Então a namorada dele morreu, ele já vira escravo, e aí ele já nem lembra muito mais da namorada dele, né? da esposa dele, né? Então eu queria ter uma relação de ver esse menino crescendo, por exemplo. Se o filme mostra a gente acompanhando, tem um momento, o único momento que mostra ele pequeno, se eu tô enganado, o único momento que mostra ele pequeno é quando ele tá relembrando de como ele fugiu e chegou lá na cidade da África, porque os romanos chegaram lá no vilarejo em que ele estava escondido, quem estava tomando conta dele manda ele ir embora e pronto, acabou. Mas ia ser legal a gente acompanhando ele saindo lá de Roma, que é mostrado também, né? Outra parte também que mostra é a Lucila levando ele lá pro pessoal para mandar ele embora e só. Mas eu queria ver o amadurecimento desse rapaz até, por exemplo, ele chegar lá naquela cidade da África. Eu acho que faltou isso no início do filme. Pegar a história do Lúcius como criança, todo o sofrimento dele como criança, até ele chegar ali no norte da África. Se mostra isso, eu acho que a ligação que a gente ia ter com o personagem ia ser muito melhor. Então acho que faltou isso. Faltou uns 5 minutinhos de filme, uns 5 minutinhos a mais de filme mostrando esse Lúcius garoto, desde quando saiu de Roma até chegar lá no norte, ele se desenvolvendo, tendo família. Eu acho que pegaria melhor. Até mesmo para a morte da namorada, da mulher dele, né? A gente ia ver o quanto ele era apaixonado por essa mulher e como que a morte dela abateria ele tanto para ele se tornar um gladiador. Eu acho que faltou isso no início do filme, é um grande problema no início do filme, né? No mais, assim, outras coisas que a gente pode falar desse filme novamente, Denzel Washington roubando a cena, né? E eu acho que é só. Eu acho que é só. Não tem mais nada pra falar, não. Vamos falar pro final do filme. Que o final do filme também é interessante. Por quê? Novamente a mesma coisa. Mas se você for parar pra pensar, o final do filme tem um exército romano distante da cidade. E esse exército romano é chamado pelo Lúcius, porque o Lúcius ele revela que é o legítimo dono do trono de Roma. Então ele revela que ele é o Lúcius, legítimo do trono de Roma, e pede para que esses soldados que eram comandados pelo Acácios, que o Acácios morre, né? Numa luta, os gêmeos lá, né, os imperadores gêmeos, colocam o Acácios para lutar com o Lúcius, né? E aí o Lúcius não quer matar ele, o Acácios, e os gêmeos mandam matar o Acácios na frente de todo mundo, o que gera uma revolta muito grande, porque o Acácios ele era amado por todos. Então as pessoas começam a querer matar esses gêmeos. Isso aí é legal, isso aí é legal da história. Só que você for pensar, é uma coisa copiada do primeiro filme, porque no primeiro filme também se tinha um exército comandado, só que era pelo Máximos, né? E esse exército, o Máximo tenta trazer esse exército para Roma para poder derrubar o Cômodo, né? Aqui é a mesma coisa, a gente tem o Acácios. Quando o Acácios morre, o Lúcio pede para que um dos amigos dele vá até o exército e manda o exército vir marchar contra Roma. E aí, o final, se tem a luta, que é uma lutaça entre o Lúcio e o Máximos, que
uma lutaça sangrenta também. Tem um momento lá que o Lucius ele arranca o braço, arranca a mão do Macrinus. Uma cena sensacional, sangrenta, mas muito bem feita, né? Pontos aí pro Ridley Scott. Só que a história era a mesma. Os soldados já estavam vindo para Roma, tem essa luta, ele mata o Macrinus e termina o filme, né? Então, a história é copiada do primeiro. É um grande problema desse filme. É que ele não é só escorado, na minha opinião. Ele não é só escorado no filme 1. Ele também copia e cola a história do filme 1. E aí tá um grande problema, porque a gente quer ver novas coisas acontecendo e não a mesma história sendo contada com personagens diferentes. No mais, esse é o filme Gladiador. Pra mim, é um filme nota 8,5. Filme nota 8,5. Não é grandioso, volto a dizer, tá muito longe de ser um filme grandioso. É um filme bom, legal, mas não é grandioso como o primeiro. Quanto a Oscar, que a gente sabe muito bem que a Paramount aposta no Gladiador para comandar o Oscar, para concorrer ao Oscar, no caso, primeiro, a gente tem que pegar que é um ano muito fraco, na minha opinião, em relação ao Oscar. Em relação a grandes filmes, a gente teve poucos filmes que chama o público, que o público vai para assistir. Por exemplo, no ano anterior, ano passado, se teve 2 grandes filmes, Oppenheimer e Barbie, que foram grandes filmes em termos de audiência e em termos também de críticas. Em críticas, eu acho até Oppenheimer é muito superior a Barbie, né? Embora eles fizeram um trabalho ali em Barbie que eu não acreditava que eles iam fazer uma coisa diferente, eles foram para um caminho completamente diferente. Oppenheimer, em termos de técnica e de crítica, se você for pegar os 2 filmes, Oppenheimer é 1000 vezes à frente de Barbie, é muito superior. Só que Barbie teve ali aquele negócio do público, e Oppenheimer também teve aquele negócio do público. Esse ano não tem isso. Então, assim, dá para pegar alguns prêmios em Gladiador? Acredito que sim, tá? Acredito que tá ali no páreo. Talvez até mesmo para ser melhor filme do ano, porque não se tem um grande filme nesse momento. Pelo menos de todos que eu já assisti, não se tem aquele grande filme que a gente já, logo de cara, já fala. Isso aí vai ser barbada. Como era Oppenheimer. Ano passado, Oppenheimer não precisava nem concorrer. A gente já sabia que Oppenheimer ia ganhar aquele monte de prêmio como ganhou. Esse ano a gente não tem isso. Então isso pode favorecer, sim, Gladiador 2. Agora, não é aquele filme que a gente estava esperando, que era aquele filme histórico que a gente vai lembrar para o resto, vamos dizer assim, por 15, 20 anos, até mesmo para o resto da vida. Não é. Ele não é grandioso. É um filme bom. É um filme 8,5, na minha opinião. É um filme grandioso. É um filme bom, bem feito. Mas ele não é grandioso igual foi o primeiro filme. O primeiro filme, sim, é um filme grandioso. Foi o melhor filme do ano. Ganhou o Oscar naquele ano de 2001. Né? Então, é grandioso. Tanto é que a gente lembra desse filme até hoje. Já o filme 2, eu acho que não. Na minha opinião, bem abaixo do filme 1. Mas é um filme legal, se você quiser. Volto a dizer, se você tem aí um dinheiro em sobra, quiser ver o filme, eu adianto que você tem que ver no cinema pelas batalhas, tá? Agora, se você quiser esperar também, pode esperar, né? Fazer o quê? Né? Embora eu acho que o legal é assistir numa tela grande com o som do cinema. É um filme que vale a pena assistir, volto a dizer, é um filme que vale a pena ir, é um filme que vale a pena assistir, só não é grandioso como o primeiro, por isso minha nota é 8,5. É isso, crítica de Gladiador 2 concluída. Essa semana foi uma semana bastante diferente aqui no Rádio Nerd, né? Para você que está acostumado a acompanhar apenas os nossos episódios de todos os domingos, essa semana tivemos o episódio na quinta-feira para falar da série O Pinguim, que terminou no domingo passado. Então na quinta-feira já tem o episódio aí de número 140, tá logo aí embaixo para você que está nos acompanhando pelos aplicativos de áudio. O episódio 140 que foi lançado aí
na sexta-feira, na quinta-feira, desculpe, dia 14, tivemos esse episódio aí sendo lançado. Se você não ouviu, volta aí um episódio e escuta o episódio 140, ele tá pequenininho, não dá nem meia hora, né? Para você que está no YouTube, só olhar aí na aba aí dos vídeos, que também está aí o episódio de quinta-feira para você. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Rádio Nerd Podcast. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.